E soluções, este vídeo trago a resolução do exame de Física UP 2017. Número 1. Um ponto move-se num segmento AB, partindo de A com velocidade V1 10 km por hora. Ao atingir o ponto médio, a velocidade muda bruscamente para a velocidade 2 igual a 40 km por hora e permanece constante até atingir B. A velocidade média no trecho AB é, então, para o número 1, a velocidade média é igual a 2 vezes a velocidade 1 vezes velocidade 2 sobre velocidade 1 mais velocidade 2, ok? Então é só substituir, fica com 2 vezes velocidade 1 é de 10, ok? 10 vezes a velocidade 2, 40 sobre 10 mais 40, ok? Vai ser igual. Fica aqui com 2 vezes 10 vezes 40 sobre, aqui somando ficamos com 50, ok? Então eu posso escrever o 50 para poder depois simplificar, né? Então eu posso escrever desta maneira. Vou colocar aqui 2 vezes o 10 vezes 40, posso escrever como 2 vezes 20, né? Ok? Ou aí sobre, aqui embaixo posso escrever como 50, como 5 vezes 10, né? Então vou colocar aqui 10 com 10, fico aqui, até poderia escrever como 9 vezes 5 para simplificar bem. Então não há problema, neste caso eu vou colocar assim, vou manter por enquanto, fico com 2 vezes 2, fica 4 vezes o 20. O 20 eu posso escrever como 4 vezes 5 sobre, embaixo aqui 5. Então, corto esse. 4 vezes 4 vai me dar 16. Significa que a velocidade média é 16. Aqui foi questão de simplificar, né? Qualquer maneira que você for a fazer, basta substituir aqui, vai depender de como operar, você dá 16, ok? Só aqui simplifiquei, deu 16. O número 2. Dois carros A e B movem-se numa estrada na mesma direção e sentido, com velocidades VA 40 km por hora e VB 70 km por hora. Em um dado instante, passa simultaneamente por um mesmo ponto. A distância entre eles 30 minutos depois de passar pelo referido ponto E. Então aqui você deve pensar mesmo assim, de A, ok? Temos um ponto aqui e você tem mais outro ponto aqui. Como os carros já são A e B, então eu posso representar por outra coisa aqui. Eu vou representar aqui o ponto X, aqui tenho o ponto Y. Imaginemos que tenho este móvel aqui, este móvel, ok? Este móvel vai para Y, este também móvel vai para Y, né? Mesma direção e sentido. Vai também para Y. Então significa que este aqui deve ter maior velocidade para conseguir alcançar esse está em frente, né? Então esse vai ser de 70 km por hora, enquanto esse de cima vai ser de 40 km por hora. Então, imaginemos que vão se cruzar num certo ponto. Como se disse na afirmação, vão se cruzar, por exemplo, neste ponto aqui. Neste ponto onde vão se cruzar, este móvel vai estar neste ponto, o móvel também de baixo vai estar neste ponto, ok? Se esse aqui é o móvel A, este aqui é o móvel B, se vai aqui vou ter o móvel A e o móvel B aqui, no mesmo ponto. Então, como já estão no mesmo ponto, neste ponto aqui considera-se como que espaço inicial, aqui já é zero, quer dizer, aqui já vai ser o ponto de competição, já a partir deste ponto, que já vão começar a competir aqui, ok? Espaço inicial já é zero e o tempo inicial também neste ponto vai ser de zero. Então, queres saber 30 minutos depois, que tempo final, depois de 30 minutos, ok? 30 minutos, ok? Qual vai ser a diferença entre esses dois móveis? Então, o que você vai fazer? Vai fazer assim, vai escrever a equação de espaços para os dois móveis. Então, espaço A vai ser igual espaço inicial mais velocidade A vezes tempo, ok? E o espaço B vai ser igual, do móvel B vai ser igual espaço inicial mais velocidade B vezes tempo, percebe?
Então, como eu disse aqui, vamos considerar este ponto aqui de competição, onde todos os móveis já estão no mesmo ponto, ok? Então, se vê que neste ponto aqui, espaço vai ser de 0. Então, espaço A vai ser igual a velocidade A vezes tempo. Aqui, espaço B também vai ser igual a velocidade B vezes tempo, percebe? Então, o tempo que se precisa aqui é depois de 30 segundos. Como aqui o tempo é 0. Se baixa simplesmente por 0 aqui, vamos ter 0, 0, né? Vamos ter 0, 0. Então, depois de 30 minutos, 30 minutos representa 0,5 horas, ou mesmo 1 sobre 2 horas, assim, ok? Então, vamos substituir aqui. Ficou aqui. Espaço A vai ser igual. Queremos saber o espaço aqui depois de 0,5 horas e espaço também aqui depois de 0,5 horas, depois fazer a diferença, ok? Velocidade A. A velocidade A, quanto é que é de 70? Fica 70, ok? Quilômetros por hora, vezes tempo, que é de 1 sobre 2 horas. Espaço A vai ser igual, 70 por 2 vai dar 35. Hora com hora simplifica apenas quilômetros. Então, depois de 30 minutos, este móvel A estará a 35 km desta posição de encontro. O que é que se encontraram? Então, para espaço B vai ser igual a velocidade B é de 40 km por hora, vezes o tempo aqui 1 sobre 2 horas. Então, simplifica 40 com 2, fica com 20, espaço B aqui, espaço B, fica com 20, hora com hora, simplifica quilômetros. Olha só, depois de 30 minutos, o móvel B irá percorrer espaço de 20 km, enquanto o móvel A irá percorrer espaço de 35 km. Olha só a pergunta. Dizia assim, a distância entre eles, entre esses dois móveis. Então, a distância aqui vai ser distância vai ser espaço A, percorrido pelo móvel A, menos espaço percorrido pelo móvel B, é o módulo, né? Assim, né? Deve ser igual a este móvel percorreu quanto? 35, ok? Quilômetros, menos 20 quilômetros, ok, módulo? Isso vai ser igual, 35 menos 20 dá módulo de 15 quilômetros. Então, como é um número positivo, o módulo continua a 15 quilômetros. Esse módulo, eu considero módulo porque você pode pegar também o 20 menos 35, então vai ser número negativo, dentro do módulo fica positivo. Então, significa que a distância entre os dois móveis será de 15 km, ok? Irão se distanciar em 15 km. É só pegar aqui nas opções. Opção D. Então, vamos para o número 3. Podemos afirmar que o móvel que permitiu a construção do gráfico velocidade em função do tempo ao lado com velocidade inicial 3 metros por segundo percorre entre os instantes tempo 2 segundos e tempo 6 segundos uma distância de... Então, para este caso aqui, vamos usar vamos considerar que nosso espaço aqui vai ser dado pela área desse trapézio, né? Essa área de trapézio formada entre a velocidade e o tempo, ok? Então, vai ser igual à área do trapézio, ok? Calculando a área do trapézio aqui, vamos ter o quê? Espaço, ok? Então, como vamos calcular? Olha só, é de 2 a 6. De 2 a 6 temos a base maior que representa 4, ok? Então, a base maior vai representar 4 e de 2 até 4 é esse espaço de cima aqui, ok? Que representa 2. Então, base menor vai dar 2. A altura, sim, é essa velocidade de 0 até 4. A altura aqui vai dar 4, tá? Assim, vai que espaço vai ser a área trapézio. Então, espaço vai ser igual a B mais B sobre 2 vezes a altura, ok? Então, espaço vai ser igual a base maior, como eu disse, que é de 4, mais base menor 2 sobre 2 vezes a altura de 4. Então, simplificamos 2 com 4 aqui, ficamos com 4 mais 2 vai dar 6. Simplificando 2 com 4 aqui, ficamos com 2. 6 vezes 2 vai nos dar 12. Então, esse aqui que vai ser o espaço, opção C. Número 4. Uma partícula que se movimenta segundo a equação horária. Temos essa equação horária aqui, espaço igual a 5 mais 2t mais t ao quadrado. Então, dessas opções, qual delas é correta? Então, é só recordar essa forma, espaço igual
espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1 sobre 2, aceleração tempo ao quadrado. Então, se eu comparar aqui, inicia o seu movimento com velocidade de 5 metros por segundo, não. A velocidade aqui seria essa parte e acompanhado com t, L2. Tem uma aceleração variável? Não. Para essa equação horária aqui, a aceleração é constante aqui. É exatamente igualar aqui 1 sobre 2, a aceleração deve ser igual ao valor que está acompanhado t ao quadrado, que é 1, no nosso caso aqui. Então, a aceleração aqui vai ser igual a esse 2 vezes 1, vai dar 2. Então, a aceleração aqui é de 2, não é variável. Opção B, mentira. C, movimento-se com velocidade constante de 10 metros por segundo. Nada, não temos esse caso aqui. Quando formos a comparar, se vê aqui, a única alternativa aqui é D. Nenhuma das afirmações anteriores é correta. Então, número 5. Duas rodanas estão ligadas entre si por uma correia. O raio de uma delas é de 20 cm e da outra é de 10 cm. Se a polea de raio maior efetua 25 rotações por minuto, a frequência de rotação da outra e a velocidade linear de um ponto da sua periferia são respectivamente. Então, temos aqui essa parte aqui que temos essa polea menor e temos de maior. E aqui já fomos dados a frequência tanto o raio para maior. Só aqui falta encontrar a frequência aqui no menor, ok? Tanto a velocidade. Então, quando estão ligados por mesma correia ou pela mesma corrente, significa que a velocidade aqui 1 é igual à velocidade 2, ok? Significa que a velocidade linear 1 é igual à velocidade linear 2, ok? Estamos no número 5, ok? Então, a velocidade linear é igual a 2π vezes frequência vezes raio, está? Então, significa que isso é igualar velocidade 1 igual a velocidade 2, vamos obter o quê? 2π vezes frequência 1 vezes raio 1 deve dar 2π vezes frequência 2 vezes raio 2. Então, 2π cortamos, ficamos com frequência 1 vezes raio 1 deve ser igual a frequência 2 vezes raio 2. Então, frequência 1 ainda não fomos dado, vezes raio 1, isso é de 10 cm, vezes 10 cm. Deve ser igual a frequência 2, 25 rotações por minuto. Então, 25 rotações por minuto vezes raio 2 é de 20 centímetros. 20 centímetros. Então, frequência 1 vai ser igual a 10 centímetros. Aliás, frequência 1 vezes 10 centímetros deve ser igual a 25 rotações por minuto vezes 20. Ficamos com 500, ok? Rotações por minuto vezes centímetro. Então, passamos esses 10 centímetros para o segundo membro, como multiplica, irá dividir. Frequência 1 vai nos dar 500 rotações por minuto vezes centímetro sobre 10 centímetros. Cortar centímetro com centímetro, 0 aqui com 0 aqui, ficamos com frequência 1 igual a 50 rotações por minuto. Ok? Então, agora vamos para velocidade. Como eu disse, velocidade é igual a 2 π vezes frequência vezes raio, né? Então, como na polea de raio menor, então você vai aqui entre a frequência 1 e raio 1 aqui, está? Então, e outra coisa, essa frequência aqui, para ser substituída nessa equação aqui, devemos converter para Hz. 1 Hz está para 60 rotações por minuto. Então, se nós queremos converter 50 rotações por minuto para Hz, devemos dividir esse valor por 60, ok? Então, ficamos aqui com velocidade vai ser igual a 2π vezes a frequência, como eu disse, devemos dividir os 50 por 60 para obter em Hz, ok? Vezes raio 1. Como nas opções aqui está em centímetros por segundo, vamos deixar em centímetros por segundo. Se fosse aqui em metros por segundo, deveríamos converter também esse centímetro para metro. Então, como nas opções está em centímetros, vamos manter em centímetros. Então, ficamos vezes 10 aqui, ok? Como está dessa maneira. Então, a velocidade 1 deve ser velocidade 1, né? Na primeira polea. Deve ser igual, então 60, vou cortar aqui o 0 de 60 com o de 50. Ficamos 5 sobre 6. E outra coisa, 5 vezes 10 dá 50, vezes 2 dá 100. 100 vezes π. Π representa 3,14. 100 vezes 3,14 ficamos com 314 sobre
6 aqui embaixo. Então, velocidade 1 vai ser igual a 314 por 6. É só fazermos aqui ao lado, né? 314 dividido por 6. 31 por 6, aproximadamente a 5. 5 vezes 6, 30. 31 menos 30 dá 1. Abaixamos 4. Ficamos 14 por 6, aproximadamente 2. 2 vezes 6, 12. 14 menos 12 dá 2, ok? Colocamos vírgula aqui, acrescentamos um 0. 1, 0, 20 por 6, aproximadamente 3. 3 vezes 6, 18. Também aqui fica 2. Então fica 52,3, 3, 3, 3, continua lá. Então, essa aqui vai ser velocidade igual a 52,33, enquanto frequência dá 50. Então, vamos ver aqui nas opções, exatamente a opção B. 50 e aqui 52,35. É 35 porque eu considerei 3,14, mas na máquina calculadora não é simplesmente 3,14, é 3,14, 1 e continua, né? Por isso eu vou ver essa diferença, né? De 0,02 unidades, ok? Logo aqui a opção B. Então, vamos para o número 6. O número 6 diz assim, duas forças concorrentes de intensidades respectivamente iguais a 0,5 Newton e 1,2 Newton formam entre si um ângulo de 60 graus. A intensidade da resultante é igual. Então, nós aqui vamos usar o quê? Lei dos cosseno, ok? Vamos usar a lei dos cosseno para a resultante dessas forças, ok? Então, da lei dos cosseno, a força resultante é igual à raiz quadrada da força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado mais 2 vezes força 1 vezes força 2 vezes cosseno de alfa, ok? Vamos usar essa fórmula aqui, tá? Então, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada. Força 1 é 0,5 ao quadrado, como vem aqui 0,5 ao quadrado mais 1,2, que é a força 2. 1,2 também vamos levar ao quadrado, ok? Mais 2 vezes força 1, 0,5 é mesmo que escrever 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 dá 0,5. Vezes 1,2 vezes cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, ok? Então, força resultante é igual a raiz quadrada, 0,5 ao quadrado dá 0,25, mais 1,2 ao quadrado dá 1,44, mais, aqui simplificamos, ficamos aqui com 1,2 dividido por 2 dá 0,6, ok? Então, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 1,69 mais 0,6, ok? Então, força resultante é igual a raiz quadrada de 2,29, ok? Então, olha só, o 2,29 está entre 2,25 e 2,56. O 2,29 está aqui, 2,29. Então, ele é maior que raiz quadrada de 2,25 e é menor que raiz quadrada de 2,56. Já sabemos aqui 2,25, raiz é de 1,5, menor que esse 2,29, menor que aqui raiz é de 1,6, que é menor que a raiz quadrada desse aqui que representa 1,5 e a raiz quadrada desse aqui que representa 1,6. Então, assim, é 1,50 alguma coisa, tá? Então, assim, vamos procurar aqui nas opções. Entre força resultante é igual a 1,5 reticência, alguma coisa por aí. Então, vamos procurar nas opções. É exatamente que opção aqui? 1,5. O número 7 diz o seguinte. Dois homens carregam um corpo de peso 80 Newton por meio de uma barra AB apoiada nos seus ombros. Se um deles suporta a carga de 50 Newton, a carga suportada pelo outro e a posição sobre a barra, sabendo que o comprimento desta é igual a 1,5 metros, são respectivamente. Ok, então, vou colocar aqui, fica exatamente número 7. Eu vou representar aqui o sistema, né? Então, a barra está aqui. Então, tem um apoio da pessoa, primeira pessoa,
aqui tem a segunda pessoa, né? Então, vou ter aqui força 1, ok? E aqui tenho a força 2. Então, aqui nos apoios, o vetor é para cima. O vetor é para cima. Suponhamos que o peso do 80 N esteja para que sítio? Nós já não sabemos onde está, né? Eu vou colocar qualquer parte só, ok? Então, o peso vai ser de cima para baixo, né? Porque é movido sobre a ação de gravidade, ok? Então, vai ter esse vetor aqui. Então, aqui coloco os meus 80 Newton. Enquanto essa parte aqui temos 50 Newton. Aqui não conhecemos, está? Então, o que vai se fazer aqui? Vamos considerar aqui como nosso centro de rotação, ok? Então, vou ter aqui o momento da força 1. Primeira coisa é somatório dos momentos. A somatória dos momentos deve ser igual a 0. Então, temos aqui primeiro a força 1. Fica, o momento da força 1 vai ser positiva. As forças que têm sentido de baixo para cima ficam positivas. Que tem vetor para baixo ficam negativas, ok? O momento da força 1 menos aqui é momento da força peso. É para baixo, ok? E esse aqui é para cima, ok? Fica mais momento da força 2 deve ser igual a 0, ok? Como considerei aqui como centro de rotação, significa que o momento aqui, o braço aqui vai dar 0 aqui. Então, vou fazer aqui força 1 vezes braço 1 menos força peso, ok? Força peso vezes braço P mais força 2 vezes braço 2 deve ser igual a 0, ok? Como eu disse que aqui vou considerar como centro de rotação, aqui o braço vai ser 0, ok? Então eu fico com força 1 é de 50 Newton vezes braço 1, ok? E menos força peso, tenho 80 Newton, ok? Tenho 80 Newton vezes o braço P mais força 2. Força 2 vezes braço aqui é 0, deve ser igual a 0, ok? Olha só, como eu considerei aqui como centro de, ok? Centro de rotação. O que vai ser o braço dessa força? Como essa distância aqui, essa distância toda aqui se diz que é de 1,5, se aqui é o centro de rotação, significa que daqui no centro de rotação até outra força, até na ponta aí, vai medir totalmente 1,5, está? Então, braço 1 vai ser de 1,5, porque é daqui na ponta até na ponta, ok? Então, significa que vai ser aqui 50 Newton vezes o quê? 1,5 menos o quê? 80 Newton vezes braço P. Deve ser igual a 0. Percebe? Então, aqui é só levar esse 80 Newton vezes braço P, deve ser igual, esse passa para o segundo membro, fica 50 Newton vezes 1,5, ok? Então, braço P igual a 50 Newton vezes 1,5 sobre 80 Newton. Isso, 80 Newton passa para o segundo membro, como multiplica aqui, divide. Corto N com N aqui. E aqui corto também 0 com 0, ok? Então, braço P vai dar 5 vezes 1,5 vai dar 7,5 sobre 8. Então, como eu não tenho calculadora, eu vou usar umas aproximações aqui. E depois o valor também aí nas opções vou ter que comparar de acordo com as aproximações que eu fiz aqui. Ou por outra, posso fazer assim. É 7,5 sobre 8. Eu vou desprezar essa vírgula. Ao desprezar essa vírgula, depois vou ter que dividir por 10, ok? Então fico aqui com
75, vou seguir todas as regras aqui, 75 dividido por 8, percebe, né? Então, 75 por 8 vai me dar, o número aproximado aqui é o 9. 9 vezes 8 dá 72, ok? 75 menos 72 dá 3. Então, 3 por 8 não é possível. Coloco aqui vírgula, aqui acrescento 0, aqui 0. Ficou com 30. 30 por 8 vai ser 3, né? Aproximadamente 3, porque se é 4 vai ser 32. Então, fica 3. 3 vezes 8 dá 24. 24. Aqui fica 30 menos 24 dá 6, ok? E acrescento outro 0 aqui, ficou com 60. 60, se for 8 deve dar 64, então deve ser 7, ok? Coloco aqui 7, depois aqui vou fazer 8 vezes 7, ok? Vou ter aqui 8 vezes 7, 56, ok? 4. Então eu posso parar aqui 9,37. Como eu disse que para ter 75 aqui tinha que multiplicar por 10 para ter 75. Devo voltar a dividir esse resultado por 10. Vai dar 0,937. Então aqui, braço P vai dar 0,937. Percebe? Braço P vai ser do quê? Braço P, o nosso peso está aqui, né? Então, o braço P vai ser daqui vai ser aqui onde temos nós consideramos como centro de rotação, até onde tem força peso, aqui vai medir 0,937. Percebe, né? Então, nós queremos saber já se aqui tem 0,937, tendo em conta que aqui tínhamos quanto aqui? Tínhamos 1,5. É só retirar os 937 no 1,5 para termos outra parte aqui. Somando vai voltar a dar 1,5. Eu estou a dizer que se eu quero essa essa distância daqui até no meu peso aqui, vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer exatamente assim, que 1,5 menos 0,937. Percebe? Então, neste caso, eu vou fazer o quê? 1,5, tenho quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu coloco aqui 1, 2, ok? Embaixo, aqui coloco 7, aqui 3, aqui 9,0. Então, é só fazer esta subtração, ok? Faço esta subtração. Então, para facilitar, eu vou retirar aqui. Então, aqui vou tirar 0,001. Aqui embaixo também vou tirar menos 0,001 para facilitar a minha operação. Se eu tiro 0,001 aqui em cima, fico com 1,499, ok? Embaixo, se eu tiro 0,001, fico com 6, ok? 390, desta maneira. Então agora já posso fazer menos, né? 9 menos 6 dá 3, viu como já é fácil? 9 menos 3 dá 6, viu como já é fácil? E aqui estou onde vou sofrer um pouco, né? Então aqui fico com 14 menos 9, vai me dar 5, vai 1. Então, vai 1, somo com esse 0, fica 1. 1 menos 1 dá 0. Então, fico com 0,563, ok? Porque essa distância daqui até aqui é de 0,563. Essa distância aqui é de 0,563. Então, já tenho 0,563, aqui 0,937. Então, já tenho os braços. O que me falta agora é só o quê? Encontrar qual é essa força 2. Qual é essa força 2? Então, o peso é que se uma parte já tem 50, tendo em conta o total é de 80, se faz o quê? Força 1 mais a força 2 deve dar o total de 80 Newton, ok? Então, a força 1 já tem quanto? Já tinha aqui 50, ok? Já tinha 50. Fica 50 Newton menos força 2 deve ser igual a 80 Newton, ok? Então, se vê aqui, força 2 vai dar 80 Newton menos 50 Newton. Força 2 vai dar 80 menos 50, dá exatamente 30 Newton. Então, aqui vou ter o quê? 30 Newton, tá? Então, é assim. De acordo com essas nossas opções, ok? De acordo com essas nossas opções aqui, dá para ver que houve uma confusão. Conforme vem,
Força 1, o seu braço aqui está 0,563. E a força 2, seu braço é 0,937. Significa que quanto maior for a força, menor é o braço. Quando menor é a força, maior é o braço. Ok? Significa que multiplicando, quer dizer, o momento da força 1 deve ser igual ao momento da força 2. Então, quando você for usar o que está na opção A, que dá para ver que houve problema. Esse 0,56 corresponde ao braço da carga 1 de 50 Newton. Então, o braço da carga 2, que são 30 Newton, seria de 0,937, ok? 0,937 é que é o braço desta carga menor. Quando menor é a força, maior é o braço. Quando maior é o braço, menor é a força. Então, aqui houve problema, que deveria ser acompanhado, esta força aqui deveria ser acompanhada com o braço maior, ok? Então, como forma de um exame, tendo em conta que essa opção é aproximada, era só escolher a opção A, mas sabendo que houve problema, que esse par aqui do braço não corresponde a essa força, mas sim a essa força de 50 Newton, ok? Vamos para o número a seguir. O número a seguir diz assim: 3 blocos A, B e C de massas 5 kg, 8 kg e 4 kg estão sobre uma superfície horizontal sem atrito e presos a um ao outro por meio de cordas inextensíveis e de massas desprezíveis, como mostra a figura. O bloco A é puxado por uma força de 60 Newton horizontal e de módulo constante. A aceleração do bloco B é... Para esses blocos aqui, a aceleração é constante, ok? Porque todos aqui dependem dessa força que está a puxar este primeiro bloco. Então, eles vão se mover na mesma aceleração. Então, é só fazer o somatório das massas aqui, ok? O somatório das massas multiplicado pela aceleração deve dar o que? Esta força aqui de 60 Newton, ok? Significa o quê? 60, esses 60 Newton devem ser igual ao somatório de todas as massas, 5 mais 5 kg mais 3 kg mais 4 kg, ok? Vezes a aceleração. Esta fórmula aqui, força é igual a massa vezes a aceleração. Esta é a força, esta aqui é a massa, esta aqui é a aceleração. Ok? Então, 60 Newton vai ser igual 5 mais 3, 8, ok? Mais 4, 12. 12 kg vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual, ok? A aceleração vai ser igual a 60 Newton sobre 12 kg. Então, a aceleração aqui, 60 dividido por 12, vai dar 5, ok? A aceleração vai ser de 5, ok? Metros por segundo ao quadrado, está? Então, neste caso, vamos procurar a opção que apresenta 5, ok? Exatamente a opção B, está? Opção B, conforme vê aqui, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, 9. É dado o gráfico da força F que age sobre um corpo de massa 1 kg em função do deslocamento a partir de repouso. A força F tem direção constante paralela à trajetória. O trabalho F de 0 a 0,6 metros é, ok? De 0 a 0,6, ok? Então vamos aqui de 0 a 0,6 é daqui até aqui, ok? Então neste caso vamos determinar o trabalho. Então vamos ter aqui para o número 9, primeiro nós temos o trabalho, vai ser a área desse quadrado, deste retângulo, mais a área deste trapézio, mais a área deste trapézio. Então, trabalho vai ser igual a área deste retângulo. Aqui temos 10 comprimento, 0,2 de largura.
10 vezes 0,2, mais a área desse trapézio. Daqui até aqui temos 15. Daqui até aqui, base menor, temos 10. Ficamos aqui com 15 mais 10 vezes a altura é de 0,2. Essa distância daqui até aqui. 0,2 sobre 2. Mais, para esse outro trapézio, temos aqui base menor 3, base maior 15. Então ficamos com 15 mais 3 vezes a altura é 0,2. 0,2 sobre 2. Ok? Então o trabalho vai ser igual. 10 vezes 0,2 vai nos dar 2. Mais 15 mais 2 dá 25 vezes 0,2 sobre 2. Mais 15 vezes mais 3, 18 sobre 2 vezes 0,2. Ok? Então, trabalho vai ser igual 2 mais 25 vezes 0,2 vai nos dar 5 sobre 2 mais 18 vezes 2 seria 36. Dividir por 10 fica 3,6. Ok? Então ficamos com 3,6 sobre 2. Trabalho vai ser igual a 2 mais 2,5 mais 3,6 por 2 dá 1,8. Trabalho vai ser igual a 4,5 mais 1,8. Trabalho vai ser igual 4,5 mais 1 dá 5,5 mais 0,8 dá 6,3 joules. E assim já está o nosso trabalho. Opção correta B. Número 10. Um corpo de massa de 2 kg. Ok? Vou fazer aqui dados para o número 10. Dados. Massa temos 2 kg. Está em repouso na posição A. Aplica-se ao corpo uma força horizontal. Ok? Força horizontal significa que aqui o nosso alfa é igual 0 graus, né? Ok? De intensidade 30 Newton. Força igual 30 Newton, ok? Que desloca o corpo até a posição B, afastada de A a 5 metros, ok? Distância igual 5 metros. O coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície é de 0,5. O trabalho realizado pela força no deslocamento do corpo de A para B é... Então, nós sabemos que... Aqui eu coloco aqui fórmula e a resolução, ok? Então, trabalho igual a força vezes distância vezes cosseno de alfa. Então, trabalho vai ser igual a força 30 vezes distância 5 vezes cosseno de alfa, cosseno de 0. Aqui vamos com cosseno de 0 graus. Trabalho vai ser igual 30 vezes 5 dá 150 vezes cosseno de 0 graus dá 1. Então, o trabalho dá 150, ok? Vamos tirar aqui 150 joules, ok? Opção B, está? Opção B. Vamos para o número 11, ok? Ainda relativamente ao exercício anterior, o trabalho realizado pela força de atrito sobre o corpo ATB é igual a... Então, número 11. Ainda relativamente ao exercício anterior, o trabalho realizado pela força de atrito sobre o corpo de A até B é igual, ok? Então, temos número 11. Número 11, tenho aqui dados. Coeficiente de atrito é de 0,5. Então, μ igual a 0,5. E tenho aqui massa. Massa é igual a 2 quilogramas, ok? E eu vou precisar de gravidade aqui primeiro, porque a primeira coisa eu quero calcular a força de atrito, né? Depois de voltar para trabalho. Então, gravidade vai me dar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular a força de atrito, primeiro devo calcular aqui a força de gravidade, força
normal, por fim, força de atrito, ok? E esses dados que eu tenho aqui são suficientes para tudo isso aqui, ok? É assim, o módulo da força normal é igual à força de gravidade, ok? Então, significa que vamos calcular a força de gravidade, o resultado da força de gravidade é que vai dar a nossa força normal, ok? Então, força de gravidade igual a massa vezes gravidade, ok? Então, força vezes gravidade vai nos dar 2 vezes 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Força vezes gravidade vai dar 20 Newton. Então, força normal vai dar aqui 20 Newton, ok? Se a módulo da força normal vai dar módulo aqui de 20 Newton, força normal vai dar exatamente 20 Newton. Já tenho força normal, ok? E o que vai ser a força de atrito? Força de atrito é igual a μ vezes a força normal. Força de atrito vai ser igual a μ, que é o coeficiente de atrito, é 0,5 vezes força normal, que é de 20 Newton. Força de atrito vai dar 0,5 vezes 20 dá 10 Newton. Então já temos força de atrito. Agora vamos calcular trabalho igual a força vezes distância vezes cosseno de 0 graus, né? Já sabendo de 0 graus. Trabalho vai ser igual a força, agora vai ser de 10 vezes a distância. A distância ainda continua a mesma, de 5, essa aqui de 5 metros. 10 vezes 5, ok? Vezes cosseno de 0 é 1. Trabalho vai dar 10 vezes 5 dá 50 vezes 1 dá 50. Então vamos ter aqui 50 Joule, ok? Opção correta, C. Número 2. Um motor de potência de 125 watts deve erguer um peso de 10 Newton a uma altura de 10 metros. Nestas condições, podemos afirmar que... Então, a primeira coisa, aqui, o que temos aqui? Aqui está se falar de tempo, por aí. Então, primeira coisa, antes de trabalhar com o tempo, vamos ter aqui esses nossos dados aqui, em que nós temos a nossa potência é de 125 watts, ok? E o que nós temos, outra coisa é que nós temos, a nossa força é de 10 Newton, ok? E essa altura aqui vamos considerar como distância, ok? Vai ser de 10 metros, está? Então, primeiro disso, vamos calcular agora, já temos potência, aqui vamos calcular o que? O trabalho, ok? Primeiro vamos calcular aqui o trabalho. Trabalho é igual a força vezes distância. Trabalho vai ser igual a força. Temos 10 vezes distância aqui, 10, ok? Trabalho vai ser igual a 100, ok? Já temos 100, trabalho. Então, nós sabemos que potência é igual a trabalho sobre variação de tempo, ok? Então, se o rendimento for a 100%, ok? Se o rendimento for a 100%, vamos ter aqui potência igual a trabalho sobre variação de tempo. Então, se nós queremos variação de tempo aqui, é só trocar onde temos potência, colocar o tempo, ok? Variação de tempo vai ser igual a trabalho sobre potência, ok? Então, a nossa variação de tempo vai ser igual a trabalho, nós tivemos quanto? Trabalho, conseguimos obter 100. Fica 100 sobre a potência que é de 125, está? Então, variação de tempo vai dar 100 dividido por 125 vai nos dar aqui exatamente a 0,8. Então, o tempo em segundo. Então, significa que o nosso tempo aqui vai nos dar 0,8 segundos se o rendimento for a 100%, ok? Então, vamos procurar aqui. O tempo depende do rendimento exatamente da máquina empregada. Se o rendimento for de 100%, o tempo será de 8 segundos. Vamos para o número 13. Uma massa M estava em repouso quando explodiu em 2 pedaços. Um pedaço com 3/4 da massa vai para a direita com velocidade v e outro vai, então quer saber para onde vai e a velocidade que vai ter.
Então, para o número 13, vamos escrever exatamente, significa que um corpo vai se dividir em dois pedaços. Então, eu vou ter aqui um corpo aqui que vai se dividir em dois pedacinhos, né? Então, aqui vou ter uma parte e aqui vou ter outra parte. E a massa aqui necessariamente era a massa M. Então, está a dizer que uma das massas aqui ficou 3 sobre 4M. Então, aqui não sabemos, é X. Mas sabemos, se formos a juntar aqui, vamos voltar a ter massa. Então, para sabermos aqui a parte de X, é só fazermos como? A 3 sobre 4 massa mais X deve nos dar a massa completa, ok? Então, X vai dar a massa menos 3 sobre 4 massa. Então, aqui multiplicamos por 4. X vai ser igual a 4 massa menos 3 massa sobre 4. X vai ser igual a 4 menos 3 dá 1 sobre 4 massa. Então, aqui vamos ter 1 sobre 4 vezes massa. Então, a nossa fórmula aqui dessa colisão elástica, a massa aqui, vamos dizer, a massa 1 vezes a velocidade 1 deve nos dar a massa 2 vezes a velocidade 2, ok? Então, a massa 1 vezes velocidade 1. Então, a massa 1 vai ser deste corpo. Vamos dizer que este aqui é o pedaço 1, este aqui é o pedaço 2, ok? Este aqui, pedaço 1, este aqui é o pedaço 2. Então, a massa 1 vai ser aqui a 3 sobre 4 M vezes, ok? A velocidade 1, ok? Vezes a velocidade 1. Então, diz que este de 3 sobre 4 vai com a velocidade V. Então, aqui onde tem V1, vou colocar aqui V. Deve ser igual a massa 2, que é 1 sobre 4M, vezes a velocidade 2. Ok? Então, aqui posso simplificar aqui. Posso multiplicar, fico com 3 sobre 4, ok? E M vezes V fica massa vezes aqui, velocidade desta maneira, que deve ser igual. Aqui fica esse M com 1, fica massa sobre 4 vezes velocidade 2. Então, posso trocar aqui. Posso fazer produto dos meios extremos, né? Fico com esse 3 a multiplicar com 3M, fico com 12 vezes M vezes V, deve ser igual. Esse 4 multiplica com esse M, fica 4M vezes V2, ok? Então, posso trocar V2 vezes 4M, deve ser igual, o que está no primeiro membro vai para o segundo membro, 12M vezes V. Então, V2 vai ser igual. Fico aqui com 12M vezes V sobre 4 passa para o segundo membro, como multiplica no primeiro no segundo vai dividir 4M. Então, V2 vai ser igual. Então, aqui corto M, 12 dividido por 4, vai me dar 3. Fico com 3 vezes esta velocidade, 3V. Então, significa que o outro corpo vai se movimentar com a velocidade de 3 vezes V. E como isso está dizer que vai para esse vai para onde? Vai para a direita, o outro vai para a esquerda, né? Porque depois da colisão, depois do choque, os corpos movem separadamente. Então, essa velocidade, 3 vezes velocidade, vai se mover para outro sentido, que é para a esquerda, neste caso. Para a esquerda com a velocidade de 3 vezes V. É exatamente assim como pode calcular, ok? Então, opção correta A. 14. A condição de calor no metal é através de... A condição de calor no metal é através da condução, ok? Opção B. 15. Uma placa metálica possui um furo circular através do qual consegue justamente passar ainda uma esfera. A placa metálica é fortemente aquecida com a ajuda de uma chama. Depois do aquecimento,
Depois tem essas opções aqui. O que acontece depois do aquecimento? Tem a linha A. O furo torna-se maior e a esfera passa agora mais livremente. O furo não se altera e a esfera passa normalmente como antes. O furo torna-se mais pequeno e o anel deixa de passar. Nenhuma das opções. Quer dizer, quando nós aquecemos aqui, significa que depois de ser aquecido essa placa aqui, esse furo aqui tende a aumentar, ok? Vai aumentar. Então, quando esse furo for aumentar, o que vai acontecer com o anel? O anel vai passar à vontade. Então, neste caso, temos o caso da linha A. O furo torna-se maior e a esfera passa agora mais livre. A linha A, está? O número 16. Quanto medirá a 40 graus Celsius um fio de cobre com 10 metros de comprimento a 0 graus Celsius se o coeficiente de dilatação linear do cobre for de 0,00017, ok? Dados, temos aqui o número 16. Então, temos aqui, este aqui vai ser o comprimento inicial, vai ser igual a 10 metros e a temperatura inicial, ok? Temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius e esta temperatura final é igual a 40 graus Celsius e qual é o outro dado aqui? É o coeficiente de dilatação linear, ok? Então, nosso alfa aqui é igual a 0,000123412334, 17, ok? E o que se pede aqui é o comprimento 2, ok? E a nossa fórmula é exatamente variação de comprimento é igual a comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, ok? Então, variação de comprimento é comprimento final menos comprimento inicial, vai ser igual a comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Então, agora podemos substituir, ok? Então, substituindo aqui, comprimento final menos comprimento inicial, 10, deve ser igual a comprimento inicial, 10 vezes 0,00017 vezes variação de temperatura. É temperatura, não é tempo. É o T em si. Temperatura é T maiúsculo, né? Variação de temperatura. Então, vezes, variação de temperatura vai ser aqui 40 graus Celsius, temperatura final, menos temperatura inicial de 0 graus Celsius. Comprimento final, menos 10, vai ser igual a 10 vezes 0,00017. Ok? Vou manter por enquanto 10 vezes 0,00017. Falta outro 0 aqui, 0,17 vezes 40 graus. Então, comprimento final menos 10 vai ser igual a... Vou ter aqui exatamente... Multiplico 10 com 40, fica 400, né? Com 0,00017 vezes 400, ok? Esse graus posso tirar aqui, não estou usando unidades. Vezes 400. Então, o comprimento final vai ser igual a 0,000017 vezes 400 menos... esse 10 é menos, né? Passa a ser mais 10, ok? Comprimento final é igual a... Então, fico aqui, 17 vezes 4 vai me dar 68. Então, como eu tenho aqui 00, então vou mover aqui, vai sair duas casas aqui. Então, eu fico com 0,0068, 0,0068 mais esse 10. Então, o comprimento final é igual a 10,200068. Então, ficamos com 10,0068 metros, que vai ser o comprimento
final, ok? Então, neste caso, a opção correta é C. Temos aqui o número 17. O número 17 diz assim: a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da água de massa 500 gramas de 10 graus Celsius para 100 graus Celsius. O calor específico de água é 1 cal por grau Celsius por grama vezes grau Celsius. Então, aqui temos dados. O calor específico temos 1 cal por grama vezes grau Celsius. E temos temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Temperatura final é de 100 graus Celsius. E a massa é igual a 500 gramas. Então, temos fórmula e a resolução. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor vem da massa, temos 500 gramas. Não precisa converter, porque aqui já vem gramas também. 500 gramas vezes calor específico, 1 vezes 1 cal por grama vezes grau Celsius vezes variação de temperatura. É só fazer 100 menos 10. Ficamos com 90 graus Celsius. Então, corto aqui graus Celsius com graus Celsius, gramas com gramas. Fico aqui com quantidade de calor igual a 500 vezes 90 cal. Quantidade de calor igual 5 vezes 9 dá 45 vezes 1, 2, 3. Não? Vezes 10 vai dar 3, ninguém mesmo escrever 45 mil. Então, que pode se escrever como, na fórmula de notação científica, fica 45 vezes 10 elevado a 3 cal, né? Tudo isso aqui é cal. Está? Então, significa que neste caso aqui deveria estar em cal. Esse joule aqui precisa a conversão de 1 cal está para 4,18 para aí. Então, significa que neste caso, opção A, sim, estaria correta se fosse aqui, fosse em cal, né? Então, deveria estar em cal, não em joule. Aqui em joule não dá esse valor, ok? Deveria se colocar cal aqui, está? Então, é exatamente o que está aqui. Só que a unidade, sim, importa muito, né? Houve o problema da unidade, está? Vamos para o número, esse aqui era o número 17. Era o número 17. Vamos para o número 18, quase a mesma coisa. Vamos para dados do número 18. E também para calcular a quantidade de calor. Então, temos aqui a massa agora é de 800 gramas. 800 gramas. E a temperatura inicial baixa só a temperatura de 80 graus Celsius para 0 graus Celsius, ok? Então, a variação de temperatura aqui vai dar 80, né? Porque aqui é 0, vai dar 80. Então, vou colocar só aqui temperatura igual 80 graus Celsius. E calor específico da água, vamos usar mesmo esse 1 cal por grama vezes graus Celsius, ok? Então, o que nós queremos aqui é a quantidade de calor. Então, fórmula barra resolução, a fórmula é a mesma. Quantidade de calor igual massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, quantidade de calor vai ser igual a massa. Massa é de 800 gramas vezes 1 cal por grama vezes grau Celsius vezes 80 graus Celsius. Então, cortamos aqui graus Celsius, grama com grama. Ficamos aqui com quantidade de calor igual 8 vezes 8 vai nos dar 64. Aqui tenho 2 zeros, mais outro zero, fica 3 zeros. Assim, 64 mil cal. Então, podemos converter para quilocal. Isso aqui, quantidade de calor vai dar, dividindo por 1000, ficamos com 64 quilocal, ok?
Então, neste caso, vamos procurar onde tem 64.000 cal ou 64 kcal. Vamos procurar. O que tem aqui é 64 kcal. Então, é a opção A. Aqui sim, as medidas são exatas. Só no número 17 é onde houve problema, né? De que aqui deveria estar cal, mas colocaram joule. O número 19. O número 19 diz assim: uma certa massa de gás ocupa um volume de 2 decímetros cúbicos quando submetido a uma pressão de 3 atmosferas. Se for mudado para um recipiente de 5 decímetros cúbicos, sendo constante a temperatura, o gás ficará a uma pressão de... Ok. Então, é só usarmos essa fórmula aqui de volume 1 vezes pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 vezes pressão 2 sobre temperatura 2. Então, o que se diz aqui? Diz que sendo constante a temperatura. Então, se a temperatura é constante, essa temperatura com essa são iguais. Então, simplificam-se, ok? Vamos ficar simplesmente com volume 1 vezes pressão 1 deve ser igual a volume 2 vezes pressão 2. Então, vamos ver aqui nas nossas informações. Uma certa massa de gás ocupa volume de 2 decímetros cúbicos quando submetida a pressão de 3 atmosferas, ok? Então, significa que temos aqui 2 vezes 3 deve ser igual ao quê? Se pede aqui quando o recipiente for de 5 decímetros cúbicos. Então, ficamos aqui no volume 2 vai ser de 5 vezes a pressão 2 que se pede. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, deve ser igual a 5 pressão 2. 5 pressão 2 deve ser igual a 6. Então, pressão 2 vai dar 6 sobre 5. 60 por 5 dá 12. Então, colocando uma vírgula, ficamos com 1,2. Pressão 2 igual a 1,2. Eu multipliquei 60 por 10, 6 por 10 para me dar 60, porque eu sei que 60 por 5 dá 12. Então, volto a dividir por 10, porque havia multiplicado por 10. Fica 1,2. Okay? Pressão 2 é igual a 1,2 atmosfera. Então, opção C. Número 20. Um gás a uma temperatura inicial de 27 graus Celsius foi aquecido em 1 grau Celsius sob pressão constante. A parcela do seu volume inicial que corresponde ao aumento de volume é... Então, é o número 20, né? Vou poupar aqui espaço. Rascunho já está a ser caro para mim. Então, aqui vai dar para escrever o número 20 aqui. Tenho temperatura inicial. Temperatura 1 é igual a 27 graus Celsius. Devo converter para Kelvin, ok? Fica 273 mais 27, que dá 300 Kelvin, está? Então, temperatura 2 é igual a temperatura 2 aqui foi aquecida em 1 grau. Então, vai dar 27 graus mais 1 grau. Vai dar 28. Então, okay, graus Celsius. 28 é só adicionar 273. Fica 273 mais 28 para me dar 301 Kelvin. Então, está-se dizer o quê? A parcela do seu volume inicial que corresponde ao aumento de volume é... Então, vamos usar essa fórmula. Volume 1 sobre temperatura 1 deve ser igual a volume 2 sobre temperatura 2. Então, isso equivale que volume 1 sobre temperatura 1 é de 300 Kelvin, deve ser igual a volume 2 sobre 301 Kelvin, ok? Então, pode fazer esse aqui, esse vezes esse, que é volume 2 vezes 300 Kelvin, deve ser igual a volume 1. Esse aqui é volume 1. Volume 1 vezes 301 Kelvin, ok? Então, ficamos aqui com volume 2 sobre volume 1. Se esse aqui está multiplicado para o primeiro membro, vai dividir. Vai ser igual ao quê? 301 Kelvin sobre este aqui está multiplicado para o segundo membro, vai dividir. 300 Kelvin.
volume 1 sobre volume 2 é igual a 301 dividido por 300. Vai nos dar 1,001. Está? Ficamos com 1,001. Então, significa que o aumento aqui, consideramos que é 1 litro, porque isso aqui calculamos em 1 litro. Então, no total, esse volume 1 era de 1 litro. Depois aqui ficamos com 1,001. Então, é só fazer 1,001 menos 1 litro. Vai dar aqui... deve ser... habituei isso aí, forma vertical de diferença. Como essa aí é uma diferença simples, 0,001 menos 1 vai nos dar 0,001. Ok? Então, velocidade 2 sobre velocidade 1 vai ser igual a 301 dividido por 300, vamos ter 1,003. Então, significa que o aumento aqui corresponde a essa parte decimal, ok? Temos que escrever 1 mais 0,003. Esta parte decimal aqui corresponde ao aumento, ok? Então, neste caso, vamos procurar nas nossas opções aqui se existe ou não. Exatamente a opção C. Número 21. O gráfico ao lado ilustra o processo de uma máquina térmica. A máquina trabalha com 0,1 mol de um gás ideal monoatômico. Considerando que a relação entre os volumes V2 sobre o volume 1 igual a 4, então a temperatura 1 será, porque nós já temos temperatura 2 aqui, já conhecemos, e já se disse volume 2 sobre o volume 1 dá 4. Então vamos usar essa relação aqui, volume 1, ok, sobre temperatura 1 deve ser igual a volume 2 sobre temperatura 2. Então, isso equivale ao quê? Esse volume 2 passa aqui, fica volume 1 sobre volume 2, que deve ser igual a temperatura passa para o numerador, temperatura 1 sobre temperatura 2. Então, temos aqui temperatura 1 sobre temperatura 2. Temperatura 1, nós não temos temperatura 1. Então, vamos manter a temperatura. Isso equivale ao quê? Temperatura 1, ou implica, é implicação, é temperatura 1 sobre a temperatura 2, já fomos dado aqui que é de 1200, ok? Deve ser igual V1 sobre V2, nós fomos dito que aqui dá 4, ok? Então, se nós temos V1 sobre V2 igual 4, se formos a inverter este lado, também devemos inverter este lado. Significa que V2 sobre V1 deve ser igual a 1 sobre 4, está? Assim, aqui vamos colocar 1 sobre 4, que corresponde a V1 sobre V2, está? Então, agora é só fazer o quê? Produto dos meios, produto dos extremos. 4 vezes temperatura 1 deve ser igual a 1200 vezes 1. Temperatura 1 vai dar aqui 1200 dividido por 4. Temperatura 1 vai dar 12 por 4, vai dar 3. Mais 2 zeros aqui. Ficamos com 300 Kelvin, ok? Opção A. Vamos para o número 22. Indica a afirmação correta. A. A existência das sombras explica-se pela propagação retilínea da luz, ok? Então, é exatamente esta opção. Então, é devido à propagação retilínea da luz. Então, neste caso, vamos estar de acordo com a opção A. A existência de sombra explica-se pela propagação retilínea da luz. Número 23. Indica a afirmação verdadeira. A eclipse solar é a formação de sombra na Terra devido à interposição do Sol entre a Lua e a Terra? Devemos pensar uma coisa. Eclipse solar. Temos aí Sol e Lua. Então, o que está em cima do outro significa que é o Sol. Então, significa que o Sol estará a focar o corpo opaco e já o corpo opaco, que é a Lua, vai causar sombra na Terra. Então, isso acontece quando
quando há formação de sombra na Terra devido à interposição da Lua entre o Sol e a Terra. Ou seja, a Lua vai ser intermediária, vai estar entre o Sol e entre a Terra. Então, a Lua vai interferir o quê? A passagem dos raios solares para a Terra. Logo, ocorre já sombra na Terra. Então, é devido a esta opção C. Devido à formação de sombra na Terra, devido à interposição da Lua entre o Sol e a Terra. Opção C. Número 24. Um poste de 2 metros de altura forma uma sombra de 50 centímetros sobre o solo. Ao mesmo tempo, um edifício forma uma sombra de 10 metros. Determina a altura do edifício. Ok? Então, aqui vamos ter... sabe-se que a altura de 2 metros corresponde à sombra de 50 centímetros, que representa 0,5 metros. E depois aqui temos a sombra de 10 metros de edifício. Então, assim, aqui 10 metros, esse aqui é da sombra. E está para quantos metros de altura do edifício? De altura do edifício, aqui vou colocar aqui H, altura do edifício. Então, ficamos aqui com a altura de edifício vezes 0,5. Aqui também era metros, né? 0,5 metros. Deve ser igual a quanto? A 2 metros vezes 10 metros. Ok? Então, a altura do edifício vezes 0,5 é mesmo 1 sobre 2 metros. Deve ser igual. Aqui, 2 vezes 10 dá 20. Metro vezes metro. Então, a altura do edifício vai ser igual a 20 metros vezes metro sobre este aqui, 1 sobre 2, multiplica aqui, vai dividir. 1 sobre 2 metros. De acordo com metros com metros. Então, a altura vai ser igual. Divisão de fração. Mantemos a primeira, que é 20 metros, vezes inverso de 1 sobre 2. Fica 2 sobre 1. Então, 20 vezes 2 dá 40 metros. Dividir por 1 dá 40 metros. Então, assim, a altura do edifício será de 40 metros. Opção correta D. Vamos para o número a seguir. Número 25. A distância entre uma lâmpada e a sua imagem projetada em um anteparo por um espelho férico vale 36 centímetros. A imagem é 5 vezes maior que o objeto. A distância da lâmpada ao espelho é... Então, a fórmula é 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre distância do objeto até o espelho mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho. Ok? Esse P é do nosso objeto, o P' é a imagem. Ok? Então, neste caso, nós já fomos dado o quê? A distância entre a lâmpada e a sua imagem é de 36. Então, já temos distância da imagem, que representa P' igual 36. Ok? Então, está-se pedir aqui, primeira coisa, né? Para nós substituirmos aqui, a distância que está se pedir da lâmpada ao espelho é a distância focal. Mas nós não podemos calcular a distância focal antes de calcular a distância o quê? A distância do objeto ao espelho. Como nós já sabemos essa informação, já temos essa informação de que a imagem é 5 vezes maior, ok? Imagem é 5 vezes maior que o objeto, significa que vamos ter esta relação aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter o P' é igual a 5 vezes o P. Percebe? P' é igual a 5 vezes o P. Então, o P' nós já temos 36. Vai ser igual a 5 vezes o P. Então, 5 vezes o P deve dar 36. Aqui nós vamos dizer 36. Ok? Então, P vai ser igual a 36 sobre 5. Ok? Então, significa que o nosso P vai ser igual a 36 sobre 5. Então, é só substituirmos aqui. Temos 1 sobre distância focal vai ser igual a 1 sobre aqui 36 sobre 5 mais 1 sobre 36. Então, 1 sobre distância focal vai ser igual
mantemos aqui a primeira fração 1 vezes inversa da segunda. Fica 5 sobre 36, mais 1 sobre 36, ok? 1 sobre distância focal vai ser igual a 5 sobre 36, mais 1 sobre 36, ok? 1 sobre distância focal vai ser igual a 5 mais 6 dá 6 sobre 36. Então, 1 sobre distância focal vai ser igual a 6 sobre 36 dá 6 vezes 6. Então, cortamos 6 com 6. 1 sobre distância focal vai dar 1 sobre 6. Então, significa que, se formos a inverter no primeiro membro, vamos inverter no segundo membro. Significa que distância focal é igual a 6. Ou para o outro, chegado aqui, podemos fazer aqui. Foco vezes 1 deve ser igual a 1 vezes 6. 1 vezes 6. Foco vezes 1 dá foco, 1 vezes 6 dá 6. É a mesma coisa. Esses cálculos aqui. Vai que a distância focal é de 6, ok? Então, neste caso, vamos estar com a opção B. Número 26. Na figura ao lado, a imagem, ok? A imagem do objeto P produzida pela lente convergente é a imagem. Então, este P, esse exercício aqui já apareceu no vídeo anterior. Eu falei sobre a imagem desse exercício, que este P está a ser traçoeiro. Parece que está no centro de curvatura e parece que está entre o centro de curvatura e a distância focal. Mas deixa eu reparar bem. Mas agora parece neste enunciado, dá para ver que está um pouco dentro, está entre centro de curvatura e a distância focal. Então, ok. Se esse P está entre centro de curvatura e a distância focal, a sua imagem vai ser maior que esse objeto, ok? A sua imagem vai ser maior que esse objeto. Então, vamos analisar aqui. Esse objeto aqui, que é maior, neste caso, é o P4, ok? O P4 será maior, ok? Aqui temos foco, linha, F', e aqui teremos centro, linha. Então, vai se formar depois do centro, linha, que é exatamente o P4. Então, vai ser exatamente a opção D. Basta a imagem, basta o objeto estar entre centro de curvatura e foco. A sua imagem vai ser maior, ok? E vai se formar depois em frente do C', ok? Neste caso, é o P'4. 27. Se movimentar o objeto P da figura anterior ao encontro da lente, a respectiva imagem, ok. Ao encontro da lente, significa que a lente está aqui. Então, ao encontro da lente é daqui no foco. Se estivermos nessa parte de foco quase para a lente, a partir do foco para a lente aqui, a imagem que se forma entre o objeto que se situa entre o foco e o vértice da nossa lente aqui, significa que o que vai acontecer? Cada vez mais que for a se aproximar ao vértice da nossa lente, a imagem irá diminuir e também irá se aproximar, ok? Significa que tanto a distância vai se reduzir, a imagem vai se reduzir e distância se reduzir significa que é se aproximar. Então, ela vai se aproximar e vai reduzir do seu tamanho, ok? Neste ponto aqui, de foco para vértice da nossa lente, qualquer objeto que se situar aqui, cada vez mais que for a se aproximar ao vértice, a sua imagem também poderá se aproximar ao vértice e a reduzir do tamanho, ok? Então, neste caso, vamos colocar nas opções, na parte onde o objeto deve reduzir do tamanho e deve aproximar a lente. A faixa da lente e aumento do tamanho é mentira. A faixa também tudo da faixa é mentira. Também se aproxima da lente e aumenta de tamanho. Exatamente a opção C. Vai se aproximar e... Não. Também se aproxima da lente e aumenta... Não aumentar, é diminuir o tamanho. Como eu disse, se aproximando da lente, também deve diminuir o tamanho, se estiver entre o foco e o vértice. Tudo vai diminuir, tanto a distância, tanto o tamanho, ok? Também se aproxima da lente e diminui o tamanho. Opção D. Número 28. O índice de refração da água a 20 graus Celsius em relação ao ar é igual a 1,33. Se um raio de luz
que sai do ar para a água incidir com um ângulo de incidência a 60 graus, o ângulo θ de desvio que o raio luminoso sofre ao passar de água é aproximadamente... Ok, vamos usar essa fórmula aqui. O N1 vezes o seno I deve ser igual ao N2 vezes o seno R, ok? Isso significa aqui vai ser o índice de refração 1, ok? Esse vai ser N2, vai ser índice de refração número 2. Este aqui, o seno da primeira parte, vai ser do raio incidente, enquanto o seno daqui é do raio de refração, ok? Então, neste caso, a informação diz o seguinte: o índice de refração da água em relação ao ar, ok? É de 1,33, ok? Então, se o raio da luz que sai do ar para a água incidir com ângulo de incidência 60 graus, então ângulo de incidência é alfa. Então, eu só substituir aqui N1 vezes seno de alfa deve ser igual a N2 vezes seno. O ângulo de refração aqui, dizem que de desvio de raio luminoso é o θ. Então, vou colocar θ aqui. Então, esse N1, o índice de refração no ar não foi dado aqui, é de 1, ok? Vai fazer 1 vezes o seno, ok? Veja, o seno de quantos graus? De 60 graus, ok? De 60 graus deve ser igual ao índice número 2, é de 1,33, que corresponde à água, vezes o seno de θ, que devemos calcular. Então, 1 vezes seno de 60 graus, seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Deve ser igual a 1,33 vezes seno de θ. Ok? Então, dos médios extremos, ou podemos fazer o seguinte: ficamos aqui com 1,33 vezes seno de θ, esse é θ aqui, seno de θ deve ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 é aproximadamente a 0,86, ok? Então, o seno de θ vai ser igual a 0,86 sobre 1,33, ok? Então, seno de θ vai ser igual a 0,86 sobre 1,33, vai nos dar aproximadamente a 0,653 por aí, ok? Reticência. Então, o seno de θ dá esse valor aqui. Então, uma coisa nós devemos perceber, qual é esse ângulo? Então, nós devemos perceber os ângulos especiais que estejam próximo desse aqui. Sabe-se que se temos raiz quadrada de 2 sobre 2, vai nos dar aqui aproximadamente 0,7. E essa raiz quadrada aqui de 2 sobre 2 corresponde ao cosseno de 45 graus, ok? É o ângulo de 45 graus que nos dá 0,7. E olha só, 0,7 é que está próximo de 0,65, ok? Então, significa que o ângulo aproximado vai ser de 45 graus, ok? O ângulo aproximado de seno de θ vai ser aproximadamente ok, a 45 graus. Vai ser aproximadamente, estamos a aproximar aqui. Então, nas opções, vamos ver aqui, essa opção aqui, 45 graus e 12 segundos. Opção B, é o ângulo aproximado, ok? Foi dito bem aí, a aproximação, ok? 28. 29, duas cargas pontuais, carga 1 igual a 10 vezes 2 vezes 10 vai dar menos 6 e carga 2, 8 vezes 10 vai dar menos 6, estão fixos em dois pontos A e B, respectivamente. Distância entre esses dois pontos é de 3 centímetros e localizadas no vácuo. A intensidade da força com que se repelem é
Temos aqui dados para o número 29, né? 29. Temos dados carga 1 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Carga 2 igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E a constante é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, ok? E por fim vamos para distância, ok? Distância é igual a 3 centímetros. Devemos converter isso aqui para metros. É 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, força igual a constante vezes modo de carga 1 vezes carga 2 sobre distância ao quadrado, ok? Então, força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, outro, ok? Carga 1, carga 2, não é importante, não importa, é a mesma coisa. Sobre 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, ok? Isso vai ser igual a 9 vezes 8 é igual a 72 vezes 2 dá 144, ok? Vai nos dar 144. Então, aqui vamos ter 144, que é 9 vezes 8 vezes 2, vezes aqui 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Então, fica vezes 10 elevado a menos 3 sobre 3 ao quadrado, ficamos com 9 vezes 10 ao quadrado elevado a 2, fica 10 elevado a menos 4. Então, isso vai ser igual a 144 dividir por 9. Então, dividindo 144 por 9, ficamos com 16 vezes aqui 10 elevado a menos 3. Este menos 10 elevado a menos 4 que está no denominador vai adicionar aqui o expoente, né? Fica mais 4, ok? Então fica 16 vezes 10 que dá 160, ok? Ficamos com 160 Newton, ok? Vamos procurar na opção B. Ok, número 31, o modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio é constituído por um próton e um eletrão. O eletrão gira em torno do próton numa órbita circular de raio, ok? E 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros, sabendo que a massa do eletrão é igual a 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, o valor da aceleração centrípeta que está sujeito é. Então, é só usarmos essa fórmula aqui, essa relação aqui, da força eletrostática é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Então, primeiro vamos calcular essa força eletrostática, que é a força de atração. Então, vamos ter aqui força igual a K constante vezes carga 1 vezes carga 2, que é o módulo sobre raio ao quadrado. Então, a força de atração eletrostática aqui vai ser igual, constante é de 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a nossa carga. Então, como o próton e eletrão módulo tem a mesma carga, nós já sabemos que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Então vamos usar essa carga aí. Até no exercício também já está aqui. Se você já esqueceu, pode reparar para o número 32, já dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 aqui, ok? Então, vai ser aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Como em módulo a carga do eletrão e do próton é a mesma, então é mesmo fazer aqui ao quadrado, porque vai ser um valor vezes o mesmo valor, ok? Ao quadrado sobre raio, que é 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 aqui ao quadrado. Então, resolvendo, vamos obter aproximadamente 8,2 vezes 10 elevado a menos 8 Newton. Então, nós já temos a força de atração eletrostática. Então, vamos voltar a substituir essa fórmula aqui.
Então, aqui vamos substituir o 8,2 vezes 10 elevado a menos 8 vai ser igual a massa, já fomos dados aqui, de 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio é de 5,3 vezes 10 elevado a menos menos 11, ok? Que é exatamente o raio aqui, ok? Então, significa que vamos obter produto dos meios, dos extremos, ficamos com 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 vezes velocidade ao quadrado deve ser igual a 8,2 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 5,3 vezes 10 elevado a menos 11, ok? Então, isso implica que podemos passar aqui o 9,1 para o segundo membro, ficamos com exatamente velocidade ao quadrado vai ser igual a 8,2 vezes 10 elevado a menos 8,2, eu posso multiplicar logo com esse 5,3, ok? 8,2, mas como já escrevi aqui, não tem como. Menos 10 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. Eu havia adiantado escrever, então vou repetir. Apenas vou levar o que está esse membro para baixo. Então fica 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. Então aqui vai ser igual. A velocidade ao quadrado vai dar. Então, eu posso simplificar aqui o 8,2 com 9,1, ok? 8,2 com 9,1. Se eu for a simplificar aqui 8,2 com 9,1, vou obter aqui o 0,9, ok? Vai ser aproximadamente 0,9. Então, vezes, tenho aqui 5,3. Ainda vezes, aqui, olha só, tenho 10 elevado a menos 8, ainda 10 elevado a menos 11, ok? Então, menos 11 menos 8 ficou com menos 19. Então, fico aqui com 10 elevado a menos 19 em cima. E esse 31 negativo, quando passa para o numerador, vai ser positivo. Fica mais 31, ok? Então, aqui vai dar 0,9 vezes 5,3. Fazendo essa multiplicação, 0,9 vezes 5,3, vamos ter aqui 4,77, ok? Vezes 31 menos 19 dá-nos 12. Fica 10 elevado a 12. Você vê que velocidade ao quadrado, ok? Implica que velocidade ao quadrado é igual a 4,77 vezes 10 elevado a 12, ok? Então, já temos aqui velocidade ao quadrado. Eu vou deixar aqui na velocidade ao quadrado, por quê? Porque a fórmula que eu vou usar aqui de aceleração centrípeta, é igual a velocidade ao quadrado sobre raio. Então, vai ser igual a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado aqui já dá 4,77 vezes 10 elevado a 12. Sobre aqui 5,3 vezes, ok? Vezes 10 elevado a menos 11, ok? Então, isso vai ser exatamente igual 4, aqui só dividirmos aqui 4,77 dividir por 5,3. Aqui vamos obter 0,9, ok? Vezes 10 elevado a esse 12. Este aqui 10 tem elevado a menos 11. Então, menos 11, ao passar para o numerador, fica mais 11, ok? Isso vai ser igual a 0,9 vezes 10 elevado a 12 mais 11 fica 23, ok? Então, continuando, aqui podemos deslocar vírgula para a direita. Então, ao deslocar vírgula para a direita, ficamos com 9 vezes 10 elevado a menos 1. Okay? Vezes ainda esse 10 elevado a 23. Ok? Vai ser igual, vamos escrever 9 vezes, mantemos a base e vamos adicionar expoente. Ficamos com 27 mais 23 mais menos 1, fica 23 menos 1 dá 22. Então, ficamos aqui com a aceleração centrípeta é igual a 9 vezes 10 elevado a 22 metros por segundo ao quadrado.
ok? Então aqui vai ser a nossa aceleração centrípeta, 9 vezes 10 elevado a 22 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver aqui para as nossas opções, vamos para as nossas opções aqui, vamos ter exatamente a opção A, 9 vezes 10 elevado a 22 metros por segundo ao quadrado. É desta maneira aqui, ok? Desta maneira aqui. Pode fazer screenshot aí, pode muito bem mesmo, é desta maneira. Okay? Vamos para o número a seguir. O número 31. O valor da resistência desconhecida no circuito ao lado é... Então, para esse número 31 é muito simples. Primeiro devemos reparar para o nosso circuito. Olha só, aqui temos polo positivo, aqui polo negativo. Do outro lado temos polo negativo, polo positivo. Significa que aqui em cima o polo positivo está à esquerda e o negativo está à direita. Enquanto aqui o polo negativo está à esquerda e o positivo à direita. Então, quando acontecem essas coisas, diferenças de polos, né? Um está à esquerda, outro à direita, outro à direita, outro à esquerda. Significa que vamos fazer a diferença entre as tensões, ok? A tensão que nós vamos aplicar para calcular nossa resistência e intensidade aqui vai ser a diferença entre a tensão maior e a menor. Significa que vamos ter aqui a nossa tensão que vamos aplicar aqui. A nossa tensão equivalente vai ser igual a quê? A 30, ok? 30 volts menos 20 volts, que vai dar aqui 10 volts. Então, é exatamente essa tensão que vamos usar para determinar a resistência em falta. Então, o que vamos fazer? Sabe-se que resistência vezes intensidade é igual a tensão, ok? Então significa que resistência vezes intensidade, temos aqui, vamos somar todas as resistências, ok? Vamos ter resistência, essa aqui é a resistência, a primeira resistência, mais a segunda resistência, 6, mais a terceira resistência, 7, mais a quarta resistência, 4, vezes a intensidade. A intensidade aqui, nessa associação aqui, vai ser a mesma, ok? Na associação em série é a mesma a intensidade, ok? A intensidade na associação em série é a mesma. Por isso aqui, vezes a intensidade, deve ser igual a essa tensão aqui, que é de 10 volts, ok? Então, como a intensidade aqui, até eu já poderia substituir, porque já foi dada aqui 0,5 ampere. Então, vou colocar aqui resistência mais aqui 6 mais 7 dá 13 mais 4, vou ter aqui 17, ok? Então, vamos ter resistência mais 17 vezes a nossa intensidade aqui. A nossa intensidade aqui é exatamente de 0,5. Deve dar 10, ok? Então, resistência, ok? Mais 17. 0,5 vamos escrever como 1 sobre 2, ok? Deve dar aqui 10, está? Então, resistência vai ser igual. Essa aqui é 1 sobre 2, esse 2 ao passar para o segundo membro vai multiplicar, ok? Fica resistência mais esse 17 aqui, mais 17 deve ser igual a 2 vezes 10. Resistência mais 17 deve ser igual a 20, ok? Então, a nossa resistência vai ser igual a 20 menos 17. Resistência vai dar 20 menos 17 dá 3. Então, vamos ter 3 ômega para esta parte aqui. Então, é exatamente a opção C. O número 32, um eletrão movendo-se com uma velocidade de 6 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Então, temos aqui dados. Velocidade igual a 6 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. E temos aqui campo magnético, é de 2 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. E carga alimentar, temos aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. O que queremos aqui? Queremos força, ok? Então, força vai dar ao campo magnético vezes a carga vezes a velocidade. Então, força vai dar campo magnético é de 2 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla, ok? Tesla vezes a carga elementar aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos
19 coulomb, vezes a velocidade é de 6 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Então, a nossa força vai dar, então, isso fazemos aqui 2 vezes 1,6 vezes 6. Então, ficamos 2 vezes 6, ficamos com 3,2 vezes 6 vezes 10 elevado. Temos aqui 10 elevado a menos 2, aqui menos 19, fica 10 elevado a menos 21, ok? Menos 21 mais 5 fica 10 elevado a menos 16, ok? 10 elevado a menos 16, ok? Então, força vai dar, então, 3,2 vezes 6, ficamos aqui com 19,2, ok? 19,2 vezes 10 elevado a menos 16, ok? Então, podemos mover essa vírgula para a esquerda, vamos aqui com força, vai ser igual, então, ao mover para a esquerda, vamos adicionar aqui, vamos adicionar 1. Então, adicionando 1, como aqui temos número negativo, vamos passar para menos 15, ok? Ficamos com 1,92 vezes 10 elevado a menos 15 Newton, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa força. 1,92 vezes 10 elevado a menos 15 Newton. Vamos ver se existe nas nossas opções. Então, é 1,9 vezes 10 elevado a menos 15, opção B, ok? A relação de transformação num transformador é exatamente opção C, que a tensão primária sobre a tensão secundária é igual a número de espiras na bobina primária sobre a número de espiras na bobina secundária. Ok? Então, opção C. Número 34. Num condutor vertical conduz uma corrente de 6 amperes. O valor da indução magnética a 20 milímetros do condutor é... Então, temos aqui os dados para o número 34. μ igual, dados você já deve conhecer, que é de 4π vezes 10 elevado a menos 7, ok? E fomos dados aqui intensidade, que é de 6 amperes. 6 amperes. E outra informação que fomos dados aqui é de comprimento. Comprimento igual a 20 milímetros, ok? Então, deve-se converter para metros. Então, fica 20 vezes 10 elevado a menos 3, que por sua vez podemos deslocar aqui, ficamos com 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ok? Então, já temos o comprimento. O que nós queremos aqui é o campo magnético. Então, o campo magnético é igual a μ vezes intensidade sobre 2π, ok? Vezes a distância, ok? Ou o comprimento. Podemos colocar como comprimento, ok? Isso vai ser igual a μ. Ficamos aqui com 4π, esse aqui, vezes 10 elevado a menos 7, vezes a intensidade 6, ok? Sobre 2π vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Então isso vai ser igual 4π com 2π, simplificamos, ficamos simplesmente com 2 em cima, ok? Ficamos com 2 vezes 6, dá 12 sobre esse 2 daqui embaixo, vezes 10 elevado a menos 7, esse 2 negativo passando para o numerador fica positivo, mais 2. Ficamos aqui com 12 dividido por 2 dá 6, vezes menos 7 mais 2 dá menos 5, então fica 10 elevado a menos 5, ok? Tesla. Então, é que vai ser a intensidade do nosso campo magnético. É a linha A, 6,0 vezes 10 elevado a menos 5, Tesla. Número 35. O número de espiras no isolamento secundário que deve fornecer 15 volts a partir de 220 volts quando tem 3.000 espiras no primário é... A fórmula que vamos usar é exatamente essa, da opção C, né? Que é de tensão primária sobre secundária é igual ao número de espiras primárias sobre secundárias. Então, vou escrever aqui tensão primária sobre a secundária deve ser igual ao número de espiras primárias sobre secundárias. Então, isso implica que primária, tivemos aqui exatamente 220 volts sobre secundárias, que é 15 volts, conforme vem
aqui deve dar esse 3.000 expira é de primário, né? Então fica aqui 3.000 sobre número de espiras secundárias. Então, produto dos meios e dos extremos, ficamos com número de espiras secundárias vezes 220 volts deve dar a 15 volts vezes 3.000, ok? Então, o número de espiras secundárias vai dar a 15 volts vezes 3.000 sobre 220 volts. Volts com volts simplificamos, 0 com 0, ficamos com 15 vezes 300 sobre 22, vai nos dar 205. Então, se vê o número de espiras secundárias será de 205 espiras, ok? Exatamente, vamos colocar aqui na opção, exatamente a opção B. Então, é exatamente assim que você deveria fazer ao pegar este exame, ao preparar, né? Então, terminou aqui a resolução do exame de Física 2017. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Caso ainda não assistiu o 2016, vá assistir o 2016, passo a passo, ok? Até a próxima com mais resoluções.